Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês a resenha deste livro, que se chama 100 Dias de Felicidade, do Fausto Brizzi. Ele é um livro muito legal, tá? Ele já começa contando, então, ele conta a história do personagem Lúcio Battistini, que é um cara em torno de uns 40 anos, casado, com filhos e tal, e ele já começa o livro contando que ele tem câncer e um câncer terminal, tá? E aí ele até brinca, né? Fala assim, eu já tô contando aqui, já tô dando spoiler, mas, né? A história é essa. Então, ele é um cara que ele acaba descobrindo que ele tem um câncer terminal e ele coloca o nome do câncer, do tumor, de Fritz, né? Chama ele por Fritz. E aí, 100 dias de felicidade são os 100 dias que restam de vida para ele. Na verdade, ele tem uma expectativa de alguns meses de vida, né? E aí então ele já começa contando que ele tem esse câncer e tal, e aí depois ele volta lá no começo para contar como ele conheceu a mulher dele, a Paola, né? E como eles tiveram 2 filhos lindos, e como ele foi um baita de um imbecil depois, que acabou traindo ela, né? E aí nessa fase, quando ela descobre a traição e tal, e eles estão meio que se separando, ele acaba descobrindo o câncer, e ela, por pena dos filhos, né, acaba deixando que ele more na casa, fique na casa, mas ela não perdoa ele. Então, apesar de estar falando de morte, esse livro também fala de vida, porque aí fala o quanto que ele aproveitou e o que ele fez para aproveitar esses dias restantes. E, na verdade, 100 dias exatos, por quê? Porque chega um ponto da história ali que ele resolve que ele vai fazer o suicídio assistido, né? A história se passa na Itália, tá? Então tem um ponto legal que ele fala conta sobre alguns lugares da Itália e ele acaba comentando, então decidindo, né? Ainda mais que a mulher nem fala direito com ele, tá puta com ele e tal, acaba decidindo que ele vai fazer o suicídio assistido na Suécia, né? É uma clínica onde ele vai. E ele mesmo se aplica a injeção, né? Mas tudo com supervisão médica, né? E então ele liga, ele marca, depois ele só comunica a mulher dele, né? E aí ele tem exatos 100 dias para aproveitar. Então ele se programa, né? Sai com os amigos, ele tem amigos que desde a época da escola, que eles se intitulam os 3 mosqueteiros, que eles adoram aprontar. Então ele sai com os amigos, faz uma viagem com os amigos, depois marca uma viagem com a família dele, que no final vai dar lá na Suécia, onde a mulher e os filhos devem retornar para casa e ele vai para essa clínica, né? Enfim, eu quero dizer assim, que é um livro emocionante, que a gente chora junto, chora assim, porque tem partes que são muito tristes, mas tem partes também que são muito legais, muito divertidas, ele sabe dosar, sabe? Então é sobre isso, é um livro que fala sobre a morte, mas também fala sobre a vida e eu super recomendo para vocês, é muito emocionante.